Querido irmão, querida irmã, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato de João. Evangelho de Jesus, segundo o relato de João. Nós vamos ler o capítulo 14. Estamos ministrando a série temática, a série essencial. São textos da Bíblia em que muitos conhecem, na verdade, são mundialmente conhecidos, e nós separamos os principais e estamos expondo cada um deles. No Novo Testamento primeiro, depois alguns no Antigo Testamento. Hoje, João capítulo 14, versos de 1 a 6, é um texto por demais conhecido. Você pode ficar assentado, mas eu quero convidá-lo a ler comigo esse trecho das Escrituras, do verso 1 ao verso 6. Nós vamos ler em uma só voz. Comecemos. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Leiamos todos a uma só voz, mais uma vez, aliás, os irmãos, o verso 6. As irmãs. Os irmãos. Escuta essa história que eu ouvi de um professor na época de seminário. Uma história fictícia, mas que ilustra bem o conceito que nós queremos abordar aqui nesta noite. Um jovem seminarista chegou para o pastor e disse assim: Pastor, minha alma está inquieta, angustiada, perturbada. Eu não consigo acessar a verdade. Eu fico confuso. A minha mente fica como uma espécie de uma avenida repleta de carros na hora do rush. Eu não consigo sincronizar os pensamentos, encadear bem num argumento, e eu estou angustiado, porque eu sinto um chamado forte no meu coração para ser um pastor, mas como ser um pastor impactado por essas realidades de uma névoa mental? Então o pastor estava na chácara da igreja, conta a história, próximo a um lago muito bonito, um lago tranquilo, águas tranquilas, serenas. O pastor puxa um galho de árvore, começa a bater naquela água tranquila e agitá-la, e começa a criar um redemoinho, e diz, era tardinha, quase noite, ele ficou conversando ali e diz: o que você enxerga agora? Ele olha para aquela água agitada e diz: lama, apenas lama. A água está toldada, não consigo enxergar nada, não consigo ver nada. Ele disse: espere um pouquinho agora, espere a água se acalmar. E a água acalmou-se, tranquilizou-se. E agora o que você enxerga? Ele disse: enxergo o reflexo da lua. O pastor disse: a lua estava lá antes, e estava lá durante o período de agitação das águas, e está lá agora nesse momento, mas você conseguiu enxergar somente agora, porque antes você estava com a agitação na mente, não tinha olhos para mais nada, não conseguia enxergar nada além dos seus problemas e dificuldades. E depois eu agitei as águas e você não enxergou nada, nenhum tipo de reflexo, mas quando a água tranquilizou-se, você viu o que sempre estava lá. A verdade é exatamente assim. O que Jesus quer abordar com os discípulos, ao aproximar-se deles, é exatamente este momento de agitação. Por isso o título da nossa reflexão nesta noite é: a boa notícia para o coração angustiado.
Porque esta palavra angustiado, ou angústia, traduz também a palavra que aparece aqui no texto original do Novo Testamento, que é tarassó. Tarassó significa agitar, turbar, perturbar-se. E é uma figura muito forte. É exatamente a figura que aquele pastor deu àquele seminarista. É uma figura de agitação. Imagine-se diante de um balde d'água. E há uma água tranquila ali. E você coloca a mão e começa a fazer movimentos circulares, insistindo naqueles movimentos. Quando você tira a mão, exatamente aquilo, o que você enxerga, o que você vê, é tarasso. Em outras palavras, é perturbação, inquietação. E algumas vezes o nosso coração está exatamente assim, com água toldada, com água inquieta, água agitada, perturbada, por algumas razões, por alguns motivos. Então vem Jesus e quebra o fluxo de pensamentos que existiam no coração dos discípulos e diz, vamos conversar sobre uma boa notícia para o coração angustiado. E nós veremos isso em 5 pontos. O primeiro ponto, Jesus conhece o coração do discípulo. Ele conhece o seu coração e ele conhece o meu coração. Ele começa o trecho dizendo já no versículo 1, não se turbe, não se perturbe o coração. Mantenha o olhar fixo em mim. Mas por que Jesus diz exatamente, por que ele dá nome àquilo que muitas vezes nós não conseguimos dar nome? Tantos esposos, tantos maridos chegam aos seus respectivos cônjuges e perguntam, o que você está sentindo? E ela responde, não sei. Às vezes os pais perguntam aos filhos, estou vendo você triste, filho, estou percebendo você triste, o que você está sentindo? E o filho, a filha afirmam, não sei, eu não sei o que eu estou sentindo. Mas o fato é que a agitação está presente. Jesus chega e ele começa essa boa conversa, com a boa notícia, dizendo, não se perturbe. Eu sei o que está acontecendo aí dentro do coração de vocês. Eu sei e eu conheço bem o coração de cada ser humano. Em primeiro lugar, porque Ele é onisciente, Ele é Deus, esse é um atributo de Deus. Mas em segundo lugar, é porque Ele, nos dias da sua carne, nos dias da sua humanidade, experimentou todos os sentimentos que nós também experimentamos. O Evangelho que estamos lendo, isto é, o Evangelho de João, nos dá notícias sobre isso. Primeiro, quando ele enfrenta a notícia da morte do seu amigo Lázaro, lá nas cercanias de Betânia. Diz a Bíblia em João capítulo 11, verso 33, algumas páginas antes, que quando ele olhou para aquela multidão, e olhou para Marta, para Maria, e todos estavam chorando o falecimento de Lázaro, a Bíblia diz que ele comoveu-se profundamente no seu espírito. E sabe qual é a palavra que aparece lá? A mesma que aparece aqui em João capítulo 14. Diante da morte de alguém, diante da morte de um ente querido, diante do distanciamento, às vezes até geográfico de alguém, o nosso coração experimenta agitação, irmãos. Inquietude, e Jesus conhece porque ele passou por isso. Ele enfrentou essa realidade. Em João capítulo 12, 27, ele está um pouco mais à frente. Lemos o capítulo 11, agora vamos para 12, 27. Um pouco mais à frente, ele está conversando com os discípulos sobre como seria a entrega do Filho do Homem. Os discípulos não queriam ouvir. Pedro negava essa realidade. Todos estavam fugindo deste contexto. Queriam adiar aquela conversa, não queriam conversar sobre aquilo. E a Bíblia nos diz, em João capítulo 12, versículo 27, volte algumas páginas aí da sua Bíblia, verso 27, olha o que Jesus disse, agora minha alma está tarassó, agora minha alma está agitada, angustiada, como um lago toldado, com água intranquila, agora minha alma está assim. E Jesus pergunta, o que direi? Pai, salva-me desta hora. É isso que eu vou dizer? Mas foi para isso que eu vim. Foi para esta hora. Jesus, mesmo sendo Deus, sendo o Messias, ele experimentou esta angústia diante da finitude. Sabe, irmãos, quando nós somos confrontados com a finitude, nós também nos angustiamos. Esse sentimento é humano, nós não precisamos fugir, nós temos que dar nome a esse sentimento, nós temos que dizer para o Senhor nesta noite,
É essa a descrição bíblica, exatamente a descrição dos meus sentimentos. Eu estou com a alma perturbada, com a alma angustiada, com a alma agitada. E mesmo o mestre vivenciou isso. Por isso o mestre pode chegar e dizer: eu conheço vocês, eu sei o que vocês estão passando. Dá para ver no olhar, dá para ver no rosto. Eu sei o que vocês estão enfrentando. Eu já enfrentei quando recebi a notícia da morte do meu amigo Lázaro. E eu enfrentei quando fui anunciar, antecipar a minha partida, a minha morte vicária. Mais à frente um pouquinho, no capítulo 13, João capítulo 13, versículo 21. Olha o que ele diz, uma página antes. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Era o jantar de Páscoa. Os discípulos estavam ali reunidos. O lava-pés já tinha acontecido, ou estava sendo preparado, melhor dizendo, para acontecer. Jesus já estava com tudo pronto, tudo preparado, tudo realmente, e ele começa a falar de coisas do reino de Deus, começa a proclamar a alegria do reino de Deus, mas chega um momento que o seu coração se angustia, se perturba, se inquieta. Há um mar revolto dentro da alma de Jesus, e ele olha para os seus amigos, os 11, e diz o que ele falou aqui no verso 21 do capítulo 13. Em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Então nós enfrentamos esse mesmo contexto e Jesus está nos mostrando essa realidade. Ele chega para os discípulos e afirma, e diz assertivamente: não se perturbem, primeiramente porque Ele é Deus, mas em segundo lugar porque Ele passou por todo o tipo, toda a espécie de sofrimento humano. A carta aos Hebreus afirma categoricamente que Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele experimentou dor, tamanha dor, todo sofrimento, como a W. Tozer, o escritor do século XX, observou que só houve um homem sem pecado nesta terra, só houve um homem 100% inocente nesta terra, o seu nome, Jesus, mas não houve nenhum homem, e nem haverá nenhum homem que nunca experimentou sofrimento, até Jesus sofreu. Até ele experimentou dores. Aliás, a Bíblia diz em Isaías 53 que ele é homem de dores. Sendo ele homem de dores, ele conhece o seu coração e o meu coração. Eu não sei, como pregador, o que você está enfrentando nesta noite, pelo que você está passando, por qual motivo as águas do seu interior são agitadas, mas está presente nesta reunião Jesus, e Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que agita a sua alma, o que agita o seu coração, e mais do que isso, Ele tem o poder de fazer o mar se tranquilizar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele conhece, essa é uma boa notícia, mas Ele também confronta, e esse confronto é um confronto de amor. Porque voltemos agora ao capítulo 14, ainda no versículo 1, ele disse: crede em Deus, crede também em mim. E esse é um dos textos, por mais que a tradução parece tão simples, mas é um dos textos mais difíceis de serem traduzidos no Novo Testamento. Porque, num primeiro olhar, e assim a Almeida século XXI traduziu, parece um imperativo. E todos os comentaristas bíblicos, ou predominantemente, afirmam que é realmente um imperativo. Mas, às vezes, ele aparece em algumas versões da Bíblia como uma sugestão. Mais ou menos assim: que tal vocês crerem em Deus? Mas eu faço coro com aqueles comentaristas que olham o imperativo do tempo grego, o imperativo da realidade. Então, é uma espécie de confronto. Veja o que Jesus diz no versículo 1. Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É um duplo imperativo, ou seja, vocês, como judeus, era o que Jesus estava dizendo, já estão acostumados a crer em Deus como Pai. Ele é o Pai da nação de Israel. Ele é o Pai nosso que está nos céus, como Ele ensinou no capítulo 6 de Mateus. Mas agora vocês precisam também olhar para o Filho e enxergá-lo como Deus. Porque aí está o mistério da Santíssima Trindade. Ao mesmo tempo, Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus. Mas o Espírito não é o Filho, e o Pai não é o Filho. Cada um
é uma pessoa distinta. São 3 distinções pessoais, mas uma única substância. É uma pessoa só. Não são 3 deuses, como ensinou o Renato Russo, da banda Legião Urbana, que perguntou em uma de suas músicas: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. Na verdade, não são 3 deuses, como ele faz a pergunta honesta na sua canção. É um único Deus, é um mistério da salvação, como nos disse Lutero na Idade Média, Lutero na Reforma, trindade, 2 pontos. Tente compreendê-la e perderá sua cabeça. Tente negá-la e perderá sua fé. Nós não podemos compreendê-la, mas também não podemos negá-la. O que fazer então? Caia de joelhos e adore o Deus Trino. Ele é o nosso Deus que é Pai, é o nosso Deus que é o Filho, e é o nosso Deus que é o Espírito. Você está diante de uma realidade. Creia em Deus, então creia também no Filho. E creia no Espírito. É isso que Jesus está ensinando aqui, é essa realidade, é esse confronto que ele faz ao coração dos discípulos. Ele nos confronta, mas ele também nos conforta. Ele conforta o coração dos discípulos. Agora nós estamos diante dos versículos 2 e 3. Olha o que Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e os levarei para mim, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus fala agora de 2 realidades com a letra V na língua portuguesa. Ele diz que esse conforto ao coração do cristão, ao seu coração e ao meu coração, ele pode ser compreendido, essa escatologia, que é um assunto tão difícil, pode ser entendida com 2 vezes em língua portuguesa. Ou nós vamos ao Pai, através da nossa partida, da nossa despedida e separação desse corpo, ou Cristo vem a nós através do Filho. Ou nós vamos, ou Ele virá. E se nós formos, a Bíblia diz que na casa do Pai, que é o céu, há muitas moradas. E eu sei que se você tem mais de 40 anos de vida cristã, você ouviu na casa dos seus avós aquele disco de vinil, ou quem sabe 50 anos, aquele disco de vinil que falava sobre as realidades celestiais, de ruas de ouro, de cristais, e você se deliciava com aquilo ainda criança, e ali você tinha uma noção de que cada cristão tinha uma mansão bonita, e aqueles cristãos que foram cristãos de 2ª categoria iam ganhar uma casinha menor, e quem não trabalhou muito no reino ia ganhar uma choupana. Mas isso não é bíblico, a Bíblia nunca ensinou isso. Baseando neste texto aqui, muitos falavam: olha, é melhor trabalhar para Jesus, que você vai ganhar uma mansão. Mas por quê? Porque a versão latina, isto é, a Vulgata, traduziu a palavra que eu explico daqui a pouquinho como mansões, porque é uma possível tradução. Na casa do meu Pai há muitas mansões. Há muitas mansões. Então, através do latim, chegou na língua portuguesa, mansão. Opa, eu vou ser fiel. Um dos meus galardões é ter uma mansão. Eu morei numa casinha pequena, de varanda, para ver o sol nascer, mas agora eu terei uma mansão. Mas o que Jesus está ensinando aqui é outra palavra, a palavra moné, que é também sinônimo da palavra menor, que significa permanecer. E moné não é mansão, moné é quarto. O que ele está ensinando para nós é: na casa do meu Pai há muitos quartos. É uma diferença, é uma maneira muito única do oriental pensar. O ocidental, ele enxerga casas no texto, mas o oriental lê o texto e entende bem. Quando nós fomos aqui em 2018 com um grupo da igreja, nós visitamos Israel, visitamos Jordânia e visitamos Turquia, com um grupo de 39 membros da igreja. E quando nós chegamos na Jordânia, nós fomos recepcionados pelo Ian, um guia jordaniano, mas que falava o português com certa fluência. E ele disse assim: posso compartilhar, a viagem é longa, posso compartilhar nessas 2h30 de viagem algumas coisas da cultura, da minha cultura? E nós falamos prontamente: sim, por favor, compartilhe. E ele falou um pouco da religião, falou um pouco das artes, falou um pouco da política, mas ele falou algo que o meu coração se conectou diretamente com esse texto aqui. Ele disse assim:
Sabe de uma das coisas aqui que é considerada uma pessoa muito rica, muito rica? É uma pessoa, é um pai de família que tem muitos quartos, porque isso significa que ele tem muitos filhos. Aí ele deu um passo à frente no ônibus mesmo e disse: na casa do meu pai tem 12 quartos, um para cada filho. Detalhe, só eu sou solteiro, todos os outros já casaram. E todo final de semana, ou invariavelmente, ou quase todo final de semana, os 12 filhos se reúnem ali, se congregam ali, e depois do almoço, da refeição, eles vão lá, cada um para o seu quarto. É o que Jesus está ensinando aqui. Essa realidade celestial, essa realidade metafísica, essa realidade sobrenatural, que a Bíblia chama de paraíso, ora a Bíblia chama de pátria celestial, em outros momentos a Bíblia chama de a cidade, a Nova Jerusalém, são maneiras simbólicas da Bíblia dizer que Deus preparou um lugar para você e para mim, e na casa do nosso Pai há um quarto para você e há um quarto para mim. Você não vai morar numa mansão e eu numa casinha, não. Nós moraremos numa grande casa, a casa do nosso Pai. Isso conforta o nosso coração. Mas ele também diz: eu virei outra vez. O primeiro ver é: nós podemos ir antes da volta dele. Mas ele está garantindo que esse conforto vem também através dessa promessa, a promessa da sua vinda. Ele diz: eu virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, isso aqui é muito forte. É poderoso, porque em 2 noites da vida de Jesus, Jesus utiliza essa expressão, para mim. Em 2 noites. A primeira noite, você lembra? Quando ele passou uma noite em jejum e oração. A Bíblia diz que ele orou a noite toda em comunhão com o seu Pai. Ele também estava em jejum. E quando chegou pela manhãzinha, ele saiu chamando os discípulos para ele. Ele não chamou os discípulos primeiramente para uma igreja, não chamou os discípulos para uma denominação, não chamou os discípulos para um movimento, não chamou os discípulos para um culto, para uma programação religiosa. Ele diz a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz: e Jesus, após aquela noite de oração, os chamou para si, para Ele mesmo. O chamado seu e meu, o nosso chamado é primordialmente, é prioritariamente para ter comunhão com Jesus. A nossa comunhão aqui no grande ajuntamento é uma consequência disso, mas nunca negocie a sua comunhão pessoal com Jesus, porque Ele chamou os discípulos para si mesmo naquela noite em que Ele passara orando e buscando a presença de Deus. Chamou os 12, e a segunda noite é essa noite de quinta-feira, que antecipa a sexta-feira cruenta. Nesta noite de quinta-feira, ele fala da promessa. Ele diz: eu irei, mas eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. O sonho de Jesus, o desejo de Jesus é estar com seus filhos. E nada e nem ninguém vai frustrar esse plano de Jesus. Paulo diz aos Romanos capítulo 8 que nem a morte pode fazê-lo, nem a espada também fará. Nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nem anjos, nem principados, nem quaisquer criaturas poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pertence a Jesus definitivamente, ponto. Isso conforta o nosso coração. Mas em quarto lugar, Jesus confirma, isso é bonito no texto também, no versículo 4 diz assim, mostra ele confirmando o coração dos discípulos. E vós conheceis o caminho para onde vou. Olha que interessante. Ele diz, vocês conhecem o caminho. Por que ele fala isso? Porque 2 versículos depois ele vai dizer, ele vai mostrar o que é esse caminho. Mas aqui a ênfase é diferente da do versículo 1. O versículo 1 é uma ênfase imperativa. É uma ênfase assim, creia em Deus, creia também em mim. Mas agora é uma ênfase de indicação. É uma ênfase de demonstração de que eles realmente conheciam. Jesus nos diz, através do apóstolo Paulo, que cada um de nós tem uma medida da fé. Isso não tem a ver com cargo, com função ou com títulos. Quem determina ou quem vê, quem enxerga essa medida da fé de cada um de nós, quem tem esse espirituômetro, é somente Deus. Nós não temos, eu não posso medir
quanto de fé há no seu coração, e você não pode fazê-lo em relação a mim. Mas a Bíblia diz que cada um de nós tem uma medida da fé, e que nós, portanto, deveremos caminhar com Cristo a partir desta medida da fé que nós já temos. Não podemos retroceder. Alguns aqui têm fé para orar e a pessoa ser curada. Quem sabe essa fé não exista no coração de outro. Mas há uma medida da fé no coração do outro também. Alguns aqui têm uma fé tão singela, capaz de alcançar pessoas, de evangelizar com poder espiritual. Outros não têm essa medida ainda, mas ele pode se alegrar com a medida que tem, que possui. Talvez você olhe para dentro de si e perceba que a sua medida da fé é parca, é pequenininha, é diminuta, mas vem Jesus e diz, mas o importante é que você já conhece o caminho. Você já deu de frente com o caminho. Você já sabe quem é o caminho. O caminho não é um endereço, o caminho não é uma estrada, simplesmente. O caminho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E você já teve experiência com Jesus, uma experiência pessoal. Ele confirma. E, finalmente, o quinto ponto, ele conduz. Jesus conduz o coração do discípulo. Olha os versículos 5 e 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Jesus acabara de afirmar, acabara de confirmar, vocês conhecem, mas vem Tomé e diz, não, nós não conhecemos o caminho, nós não sabemos para onde vais. Ele estava com a cartografia em mente, com um mapa, quem sabe um GPS da época. Ele queria uma espécie de Waze da época, mostra em detalhes, revela tudo direitinho, não esconda nada. Mas Jesus respondeu, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. O que Jesus estava dizendo? Eu conduzo o coração de vocês, à verdade e à vida. Essas três expressões, elas precisam ser lidas juntas. Eu sou o caminho que conduz à verdade e conduz à vida. Era simples assim. E Tomé é Tomás, na língua grega, Tomás. Na transliteração passou a ser Tomé em português, mas na língua grega que aparece aqui é Tomás. O Tomás, sabe o que significa? Dídimo, é a mesma palavra, Tomás e dídimo, é a mesma expressão. Tomás é o hebraico, dídimo é o grego. Dídimo, é dois. Dídimo significa gêmeo. Tomás significa gêmeo. Será, quem sabe, muito provavelmente, o Senhor chama um discípulo com esse nome, e ele apresenta-se com tantas dúvidas, com tantos questionamentos, para mostrar para você e para mim, que desde aquela época e até os dias de hoje, Tomás, ou Tomé, tem muitos irmãos gêmeos espalhados por aí. Irmãos que confiam profundamente no seu raciocínio lógico. Irmãos que olham para a Bíblia e querem fazer com que ela caiba em pressupostos, em argumentos, em realidades lógicas, bem ordenadas. E sabe de uma coisa? Deus ama todos esses Tomés. Porque o Tomé é alguém que expressa a sua dúvida, mas expressa ficando dentro da casa. Ele compartilha todas as suas inquietações. Foi o Tomé que na ressurreição de Cristo diz, eu não acredito, quando Pedro chega animado juntamente com João, e Pedro e João dizem, nós vimos, ele está vivo, o túmulo está vazio. Ele diz, eu não acredito, eu só acredito vendo. Se eu não pegar, se eu não tocar nas feridas, se eu não colocar o dedo aqui no lado onde eu vi a lança ferir, eu não vou acreditar. E eles estavam, diz a Bíblia, em Marcos, trancafiados dentro daquela casa. E a Bíblia diz que Jesus perpassa aquela parede e diz, Pai seja convosco. E a primeira pessoa com quem ele fala é exatamente Tomás, ou Tomé. Ele fita os olhos em Tomé e diz, Tomé, venha, toque aqui nas feridas, toque nas chagas, toque no lado. E Tomé se aproxima reticente, toca nas feridas, toca no lado de Jesus, cai de joelhos em adoração, dizendo, Deus meu, Deus meu. E Jesus disse, Tomás, seja crente,
e não incrédulo. Você está feliz porque você viu, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Mas Jesus não condena Tomé. Jesus não coloca uma acusação pesada sobre Tomé. E ele usa o seu irmão, o Judas, não Iscariotes, mas o irmão de Jesus, encontrado na Bíblia, chamado Judas, para escrever na sua pequena carta, próximo de Apocalipse, no versículo 23, um aviso à igreja como um todo. Judas exorta, encoraja a igreja do Senhor Jesus, dizendo: igreja, tenham compaixão, tenham misericórdia dos que estão em dúvida. Porque se a dúvida for sincera, se a dúvida for legítima, se a dúvida for genuína, e mesmo que esta dúvida faça com que o coração fique agitado, inquieto, porque essa dúvida típica de Tomé vem no momento em que as luzes se apagam. Como a W. Toze nos encoraja também num dos seus livros, Este Cristão Incrível. Ele disse: não duvide no escuro do que você já enxergou no claro. No claro você já enxergou que Jesus é Deus. No claro você já enxergou que Ele tem poder. No claro você já enxergou Ele transformando sua vida, o seu casamento, a sua família. No claro, quando as luzes estavam acesas, você já viu do que Jesus é capaz. Agora aconteceu algo, alguma realidade surgiu, uma situação toldou a água, balançou a água, mexeu com a água, o seu coração ficou agitado e angustiado. As luzes se apagaram. Diz a palavra de Deus, continua crendo. Continua crendo. Ainda que você seja Tomé, continua crendo. Porque o Senhor Jesus, que pediu para o seu irmão avisar a igreja para ter compaixão, Ele mesmo tem compaixão. Ele vai dizer: chega um pouquinho mais, toca, veja. Ele vai te dar experiências. O problema não é a dúvida. O problema é quando a dúvida chega, você sai de casa e fecha a porta. Mas se você ficar em casa, ainda que afundado no sofá, e você dizer: daqui eu não saio, você pode experimentar, sendo um Tomé, um gêmeo, um irmão gêmeo de Tomás, você pode experimentar a mesma experiência dele, e melhor ainda, a mesma experiência de Jacó, no Val de Jaboque, que diz: eu só largo quando eu for abençoado. Por mais que eu experimente dias difíceis e dias complicados. Então essa é a boa nova. Jesus, Ele realiza essas 5 coisas. Ele conhece o nosso coração. Ele confronta a nossa fé. Ele também conforta o coração do seu discípulo. Ele confirma a medida da fé que possuímos, ainda que seja pequena. E finalmente Ele conduz como caminho. Como o caminho Ele conduz a verdade que gera vida. Para concluir, muitas vezes nós paramos de caminhar porque nós queremos um mapa. Como pastor há quase 30 anos, eu sinto a angústia de alguns irmãos que querem um mapa. A situação é de águas turbulentas. E a pessoa chega e diz: eu preciso de uma orientação. O que ela está dizendo é: eu preciso de um mapa, de algo seguro que Deus realmente vai fazer. Se eu fizer determinadas coisas, Deus vai reagir de determinada maneira. Mas o que Jesus apresenta para nós aqui é que há saída para o coração agitado, há saída para o coração que está perturbado, para a alma que está inquieta, mas essa saída não passa por uma espécie de cartografia espiritual. Essa saída encontra resposta única e exclusivamente na pessoa dele, na pessoa de Jesus. Agora eu fiquei imaginando, há 3 níveis de perguntas, de questionamentos no cristianismo. Primeiro nível, todos esses 3 níveis balançam, chacoalham as águas em algum momento. O primeiro nível é perguntas fáceis. Perguntas fáceis. Quantos livros tem a Bíblia protestante? 66. Resposta está na ponta da língua. Qual o texto mais conhecido do Novo Testamento? João 3,16. A resposta na ponta da língua. Perguntas difíceis, é o segundo nível. Caim matou Abel, fugiu para uma terra distante e lá casou-se.
e você pergunta, com quem, meu Deus? O que eu perdi? Com quem? É uma pergunta difícil, mas tem resposta no próprio texto de Gênesis. Mas é uma pergunta difícil, eu reconheço. E o terceiro nível são as perguntas impossíveis. Uma pergunta impossível. Por que pessoas aparentemente boas perecem e parecem sempre se dar mal nesta terra? E aquelas pessoas que são maldosas e malignas prosperam e crescem? Foi uma pergunta que o salmista Asaf, no Salmo 73, fez, e ele disse que por ficar perguntando isso para si mesmo, ele quase abandonou a fé. Quando é que eu sei que eu estou diante de uma pergunta impossível? Flávio chega para mim com uma pergunta impossível. Como é que eu sei que essa pergunta é impossível? Quando eu dou uma resposta bíblica, teológica para o Flávio, se eu for uma pergunta impossível, essa resposta bíblica gera nele mais perguntas e mais perguntas e mais perguntas. Vários filhotezinhos da pergunta principal. E eu vou respondendo pergunta por pergunta, biblicamente, mostrando versículo por versículo. E ele vai percebendo que, embora ele tenha umas respostas precárias, respostas superficiais, isso não acalma o rio que corre no interior dele. É um rio caudaloso, fazendo curvas, se lançando contra as pedras. Mesmo que eu responda, mesmo que eu mostre na Bíblia, é uma pergunta impossível. E Paulo nos diz em 1 Coríntios 13, no capítulo do amor, que nós não enxergamos tudo ainda, nós enxergamos apenas parte, nós não temos todas as respostas, nós temos apenas parte das respostas. Por quê? Porque muitas vezes você tem que dizer, eu não sei, eu estou diante de uma pergunta impossível. Por quê? É importante você saber disso, porque diante das perguntas impossíveis, a sua alma, o seu coração, o seu interior, e ainda mais profundo, o seu espírito, Flávio, ele sabe lá no fundo, que mesmo que tivesse uma resposta clara, extraída da melhor enciclopédia, isso não resolveria, não acalmaria o seu interior, não tranquilizaria. Porque diante de uma resposta impossível, nós não precisamos, diante de uma pergunta impossível, não precisamos de uma resposta. Nós precisamos de uma pessoa, e a pessoa é Jesus. Paulo teve as suas perguntas impossíveis. O que Jesus disse para ele? Paulo, a minha graça te basta. Não é escapismo, não é fuga. Jesus não fugiu e nem ensinou os discípulos fugirem. Ele não disse, quem sabe vocês estão angustiados, o que vocês estão sentindo? Ele afirmou, vocês estão como um lago em que a água foi agitada e agitada e agitada. Mas eu estou aqui para dizer para vocês, não se turbe. Creio em Deus, Pai, e creio também em mim, o Filho. Creia, confia. Confia. As águas vão se acalmando e se acalmando e se acalmando. Porque aquele que dá ordem aos ventos, ordena também as águas turbulentas da sua vida. Para. Então eu quero orar por você. Jesus experimentou 3 realidades que tornaram as águas interiores agitadas. Eu falei para vocês, a morte de Lázaro mexeu muito com Jesus. Tarassó. O aviso de que ele estava prestes a entregar-se a si mesmo numa morte substitutiva, numa morte vicária, mexeu muito com Jesus. Mas ele disse, o que eu posso fazer? Foi para isso que eu vim, para entregar a minha vida pelos teus filhos, Pai. A traição de Judas, a Bíblia diz aqui no 13:21 de João, mexeu muito com Jesus. Mas conquanto aquelas realidades agitaram as águas, ele sempre encontrava alento no Pai. E é o convite que ele faz para você. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus.